propósito de Deus na tua vida. Mentira del diablo. Isso é mentira do diabo. Él no conoce el propósito de Ele Dios. não conhece o propósito de Deus na tua vida. No sabe nada. Ele não sabe nada. Es un mentiroso. Ele é um mentiroso. Y te hace E creer ele faz que você que creia él sabe. que ele sabe. Si él supiera el plan de Dios Se en ele tu vida. soubesse o plano que Deus tem na tua vida, Ay, perdón. Si él hubiese sabido el plan de Dios, se ele soubesse o plano de Deus, nunca hubiese matado a Jesucristo. ele nunca mataria Jesus Cristo. Jesucristo estaría vivo, Jesus estaria vivo tendría más de 2000 años, e mais de 2000 anos ele pero viveria, ninguno de nosotros sería salvo. mas nenhum de nós seríamos salvos. Somos salvos en la muerte del Cordero. Somos salvos através da morte do Cordeiro. Si él hubiese conocido el plan, Se ele tivesse conhecido o plano, hubiese matado a Jesús. ele não tinha matado a Jesus. No conoce ningún plan. Ele não conhece nenhum plano. Es un eterno mentiroso. Um eterno mentiroso. El plan lo conocemos nosotros, Nós conhecemos esse plano. porque se nos es revelado como hijos. Foi revelado a nós como El filhos. eterno plan se revela en nuestra O vida. eterno plano é revelado na La nossa vida. eternidad se revela en nuestras A vidas. eternidade se revela na nossa vida. No conocía el plan, Ele não conhecia o plano. ni siquiera conocía a Jesús. Nem sequer ele conhecia a Jesus. Se acercó a Jesús Ele chegou perto de Jesus y le dijo así: e falou com ele assim: si eres hijo de Dios. se tu és o filho de Deus. No sabía, Ele não sabia. lo tenía delante, Ele estava com ele na E não frente sabia dele, nada. mas ele não sabia nada no sobre conoce ele. el plan, Ele não conhecia o no plano. sabe lo que Dios Ele quiere, sabe o que Deus quer. no está enterado de Ele nada, não está sabendo de nada. pero él miente. Mas ele não entende. Es un profeta Ele é mentiroso. um profeta mentiroso. Y el problema E o problema es que nosotros le tenemos miedo. é que nós temos medo dele. La gente le tiene miedo. Ah, Temos medo dele. Ai, diabo. bicho mentiroso. Bicho mentiroso. Lo que en Puerto Rico hay problema con esa palabra. Porto Rico tem problema com essa palavra. No se puede decir. Você pode dizer isso lá. Es un mentiroso. Ele é um mentiroso. Te ha mentido todo el tiempo. Ele mentiu para você o tempo todo. Vienen los hermanos Vem os irmãos y te dicen así: e falam com você assim: usted está pasando graves problemas você está passando grandes problemas. porque Satanás conoce todas las O cosas. diabo conhece todas as coisas. Mentira. Mentira isso. ¿Qué va a conocer? Ele vai conhecer o quê? En Argentina decimos: Na Argentina nós falamos: tira verde, verde para cosechar maduro. ele joga verde para colher maduro. Joga verde para colher maduro. ¿Entiendes? Estou muito tempo falando no Brasil. Intenta hacerte creer cosas. Ele tenta fazer que você acredite em coisas. Te voy a decir algo, Eu vou iglesia. dizer uma coisa para La você. autoridad suprema sobre la tierra A autoridade suprema sobre a terra no es ni será Satanás. não é e nem será Satanás. La autoridad suprema sobre la A tierra autoridade suprema sobre a terra está aquí congregada. está aqui congregada. El centro de la adoración O del mundo centro da adoração do mundo no es el cielo. não é o céu. El centro de la adoración del mundo O es el centro da cielo. adoração do mundo está aqui. Mira a tu hermano que tenés al lado. Diga ao irmão que está ao teu lado, por favor. Míralo. Olhe para ele. Aunque tenga esa cara es tu hermano. Ainda que você tenha essa cara feia, Eres un centro de adoración. você é um centro de adoração. Eres el centro de adoración del Você é um universo. centro de adoração do universo. Cuando tu adoración fluye, Quando a tua adoração flui, los cielos se conmueven, os céus se comovem, los ángeles se conmueven, os anjos se comovem. el Padre se pone de pie en el O trono, Pai se coloca de pé no trono. hace un silencio en la eternidad E acontece um silêncio na y le dice a la eternidade. eternidad: E a eternidade diz: silencio, silêncio, Dios Deus está escuchando está escutando la adoración de a la adoração tierra. da terra. Los hijos están Os filhos adorando estão adorando. y su gloria se E a sua glória se manifiesta. manifesta. Dios no puede hacer otra cosa que llevar su gloria. Coisa assim, você vai ter a sua glória. Comienza la adoración. Pode começar a ver isso que acontece. Una mujer Uma mulher
enferma con flujo de sangre enferma com fluxo de sangue, por más de 10 años. mais de 10 anos. Nadie la podía curar. Ninguém podia curar essa pessoa. Dice la palabra de A Dios palavra de Deus diz que gastó todo su dinero en los médicos, que ela havia gastado todo o seu dinheiro com os pero médicos, escuchó mas ela escutou que el Hijo de Dios que o Filho de Deus venía caminando por Israel. vinha caminhando por Israel. Ella salió corriendo E ela saiu correndo y se tomó e ela chegou Se perto dele. tomó Ela tocou del borde de su manto. na orla das suas vestes. Señor. El profeta Jesús O profeta Jesus venía con un talit andava com um talit muy grande, muito grande. talit gadol, así es. Talit gadol. Es un talit grande como una puerta, É grande como uma porta. porque lo usaban como capa, Usava, como una capa. era completa com uma capa. Pero en la punta del talit, E essa ponta, na ponta, existen unos flecos. existem alguns nós, 5 números. 5 nós. Se llaman tzitzit. Se chama Tzitzit. Tzetze. Esto simboliza la Torá, Isso simboliza a Torá, los 5 libros de os Moisés. 5 livros de Moisés. Esto simboliza la adoración. Isso simboliza a oração. La mujer se acercó por detrás de Jesús. E a mulher chegou perto de Jesus, por trás de Jesus. Se tomó del borde de su mano. E ela segurou na borda do seu Se tomó de la adoración. E ela segurou Y justamente na cuando adoração. se tomó de la adoración, Quando ela segurou na adoração, de Jesús salió poder. de Jesus saiu o poder. Cuando comienzas la adoración Começa a adoração del mismo trono de do Dios, trono de Deus. comienza a salir la unción, Começa a sair a unção. comienza a salir el poder. Começa a sair o No poder. puede salir otra cosa que Pode no sair sea la outra unción coisa y que el não poder de seja Dios a unção e o sobre tu poder de vida. Deus sobre a tua vida. Cuando comienzas la adoración, Começa a adoração. se suelta la unción sobre tu vida, Só vem sobre a tua sobre vida. tus hijos, Sobre os teus filhos. sobre tus nietos, Os teus de netos. generación en generación, De geração em de geração. generación en generación. geração em geração. El trono de los cielos O comienza a trono dos soltar la céus unción começa a soltar a unção. de generación en De generación. geração em geração. Tus hijos están bajo el Os manto teus de filhos estão Dios. debaixo do manto Tus de Deus. nietos están bajo el manto de Dios. Estamos debaixo do Las manto de Deus. generaciones están bajo la As cobertura gerações estão divina. debaixo da cobertura divina. Eres un adorador. Porque ele é um adorador. Tus generaciones son generaciones de Tua adoradores. geração é uma geração de adoradores. Generaciones de adoradores se levantan Gerações de sobre la adoradores se tierra. levantam sobre a El terra. diablo ha perdido su O poder. diabo perdeu o seu La poder. mentira se ha descubierto A esta mentira foi mañana. descoberta nessa manhã. Sos un adorador. Você é um adorador. Centro de la adoración Você del é o centro universo. da adoração. Tú eres esa persona. Você é essa En el pessoa. nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Queremos convidar o apóstolo Aguinaldo Campos. E o bispo Marcos Calanco vai ser também, né? Que vai. O Eduardo. Amém. O apóstolo Eduardo. É porque inverteram. Assim, perdão. Palavra de ofertório. Antes do apóstolo, por favor, a pastora Simone. O Aguinaldo, eu conheci o apóstolo Aguinaldo o outro ano passado, ele estava 30 quilos mais. E aí fez um jejumzinho só de 40 dias, com somente água. E aí ficou nessa figura. Ele estava falando com o apóstolo Jonedia e topa. Aí ele falou, topa? Eu falei, tá louco? Eu queria chamar o presbítero Gilmar. Se eu quero invitar o presbítero Gilmar, ele vai ter testemunhar Dar o sobre o testemunho rapidinho, falar do que Deus fez nessa madrugada. Fala devagar para eu poder te traduzir. Graças a Deus, igreja, amém? Graças a Deus. Ontem nós estávamos aqui, como sempre, nessa conferência todos os dias, todas as palestras. Ayer nós estávamos acá
como todos os dias, estamos na conferência. Aumenta aqui um pouquinho o retorno, queridão. E ontem, quando acabou aqui a conferência, ontem à noite, E ayer, quando se terminou a conferência, eu fui com a minha família e com os irmãos que estão comigo Ontem na mesmo? casa, ontem à noite. ayer à noite mesmo, quando eu estava saindo da sua casa, E quando nós chegamos na porta da nossa casa, quando chegamos na porta de nossa casa, um jovem cheio de droga nos abordou um jovem drogado nos despertou, e disse que queria levar nosso carro. dijo que deseaba llevar nuestro auto. E ele queria me levar. Ele tentava levar a mim também. E minha esposa, ele não. E minha esposa falou, ele não. Aí eu disse, calma, vou tirar minha família Tranquilo, me vou sacar a família e você pode levar o carro. e tu podes levar o auto. E ele levou. Ele levou. E quando ele levou o carro, E quando ele levou no auto, eu falei para minha esposa, chamei a minha esposa. vamos entrar agora para dentro de casa que está tudo bem. Aí entramos a casa e está tudo bem, tranquilo. E quando a gente entrou na nossa casa, E quando entramos em nossa casa, a gente agora vou morar. Agora vou aí morar. falei a ella, vamos a orar. Vamos agradecer a Deus, Vamos rendir graças a Deus, porque está tudo bem conosco. porque está tudo bem. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor mantém o controle sobre todo. E quando eu cheguei aqui nessa manhã, E quando eu cheguei agora, nesta manhã, eu vi o apóstolo pregando. eu vi o apóstolo predicando. E ele falou, E ele falou, o nosso inimigo, que é o diabo, el nuestro inimigo, que es el diablo, ele era um templo, ele era um adorador a Deus. ele Adorador a Deus. quiere robar la adoración. E hoje somos nós que somos adoradores a Y en Deus. realidad hoy somos nosotros que somos el adorador. Ele estava com raiva de mim porque eu sou um adorador. Él estaba con rabia de mí porque yo soy un adorador. E ele queria ver se eu ia murmurar nessa hora. Él deseaba ver si yo iba a seguir murmurando. E eu falei para minha esposa, Yo hablé a mi esposa. ele fez isso Él hizo tal para ver se eu vou murmurar. para ver si yo voy a murmurar. Mas eu vou dar glória ao Senhor. Al revés, voy a dar gloria al Señor. E quando eu terminei de orar e dar glória ao Senhor, Cuando yo terminé de orar y rendir glorias a Dios, aí eu liguei para o pastor Roberto. yo llamé a Pastor Roberto. Pastor Roberto, Roberto, olha por mim. ore por mim. Acabaram levando o carro. Recién llevaron mi auto. Aí ele chegou e falou para o apóstolo José Mário. Então ele falou ao apóstolo José Mário, Ele convocou alguns apóstolos para orar. convocou alguns apóstolos que oraram, Ele e o pastor Roberto orou e solamente José Mário e Roberto oraram para você ver que a oração tem poder e aquele que é fiel, como a irmã estava pregando, Deus é fiel. para que tu sepas que a oração é poderosa, para que sepas que aquilo que a irmã falou, Deus é fiel. O apóstolo estava orando 1h pouca da manhã. O apóstolo estava orando a 1h da manhã, E exatamente nessa hora, exatamente aí, aleluia, a vizinha, aonde eu achei o carro, a vecina falou que aonde eu achei o carro, a vecina onde encontrei o auto, o rapaz deixou esse carro aqui mais ou menos 1h30. el hombre dejó el auto acá, por ahí. Ele estava orando, o anjo foi lá e disse: deixa esse carro aí. Mientras él estaba orando, el ángel habló a chico, dejar el auto ahí. Mas para que isso aconteceu na minha vida, Y esto pasó en mi vida, irmã, hermanos. eu tomo posse dessa palavra. Yo me poseo de esta Eu tomei palabra. posse. Me Uma vez poseo só. de esta palabra. Eu sou dizimista, Yo soy diezmista, sou fiel nas minhas yo ofertas, soy fiel a mis sou fiel nos votos. en los votos E todo o propósito que o meu líder a levantar na igreja, y todo el propósito que mi líder hace en la iglesia. eu disse a meu Deus: Yo le a mi Dios. agora sim eu vou fazer prova do Senhor. Ahora sí, voy a probar al Señor. Aleluya. Agradeço a oportunidade. Gracias, hermanos, gracias. A fidelidade de Deus, La fidelidad de Dios, ela realmente nos assusta. ella nos asombra.
Porque Deus, ele não é homem para mentir, Porque Dios no es un hombre para mentir, nem filho do homem para se ni arrepender. hijo del hombre para que se olvide, O se amor de arrependa. Deus, o amor de Deus, El amor de Dios ele não sofre influência de variação. no solamente sufre variaciones, Ele sempre ama. Él no sufre variaciones, Él siempre ama, E ele sempre vai fazer algo por nós. siempre va a hacer algo extraordinario. Amém? Amén. O tema da ministração, El tema de la separados para administración, mim, apartados para mí, mudando a mente cambiando la mente para viver a prosperidade na terra. para vivir la prosperidad en la tierra. Que assunto difícil, Qué né? tema difícil, ¿no? Glória a Deus. Gloria a Dios. Mas eu quero ministrar sobre a tua história. Quiero ministrar sobre tu historia E eu quero que você fale com o teu irmão. y me gustaría que usted hablara a tu hermano. Você, Tú é um elemento de Deus es una persona de Dios para a transformação para transformación da terra. en la tierra. Fala, a bênção não está no local, La bendición no está en el local, está na pessoa. está en la persona. Amém? Amén. Eu quero que você entenda Quiero que tú entiendas que como foi ministrado nessa manhã, que como ha sido ministrado en esta mañana, que o diabo ele não conhece o plano de Deus para a nossa vida. el diablo no conoce el diseño de Dios para nuestra vida, Mas muitas vezes, sino muchas veces nós também nosotros también temos dificuldade tenemos dificultad de conhecer de conocer aquilo que Deus tem para nós. aquello que Dios tiene a nosotros. A oração modelo La oración modelo que Jesus deixou para nós, que Jesús dejó a nosotros, que é a oração do Pai Nosso, que es la oración del Padre nuestro, ele fala o pão nosso de cada Él dia. habla el pan nuestro de cada día, Ou seja, o sea, para cada dia, a cada día Deus Dios tem uma promessa tiene una promesa para mim e para você. para mí y para ti. E muitas vezes Y muchas veces nós nosotros não habilitamos no estamos habilitados a promessa que Deus tem para nós a recibir la promesa de Dios a nosotros para aquele dia. para aquel día. Nós queremos coisas Queremos cosas que não estão preparadas para aquele que dia. no están listas para aquel día. Então, Y o ahí, inimigo, el enemigo, ele começa a usar él empieza a usar essa disfunção, esta cosa disfuncional, essa falta de experiência que você tem, esta inexperiencia que usted essa tiene, falta de sabedoria que você tem, esta falta de sabiduría que e tienes, ele começa a usar essa dificuldade que vai acontecer na tua vida. y él empieza a usar esta dificultad que va a pasar en tu vida. Porque o que tem para acontecer para você Porque lo que tiene que pasar a ti por final do ano al final de año vai acontecer. va a suceder. Mas você não pode em janeiro Pero tú no puedes desde en enero querer tomar posse daquilo que ainda não está preparado para a tua vida. se poseer de todo aquello que todavía no está listo para ti. Então o tema dessa manhã El tema de esta mañana é preparar a sua mente es preparar tu mente para você viver a prosperidade de Deus para vivir la prosperidad de no Dios tempo certo. en tiempo correcto. E uma outra coisa que também a igreja hoje ela precisa aprender. Una cosa que la iglesia hoy en día necesita aprender. O diabo muitas vezes El diablo muchas veces ele trabalha él trabaja com a realidade. con la realidad. Olha só, Mira, esse rapaz ele perdeu o carro. este chico ahí perdió su auto. O carro dele foi roubado. Él ha sido robado. Tudo isso é real. Todo es una realidad. Nós não podemos ir contra isso, foi roubado. ¿Cómo? Foi roubado. Él fue robado, es una Mas realidad. Pero a verdade, en realidad é maior do que a realidade. la verdad es mayor que la realidad. Porque aquilo que você está vendo, Aquello que tú estás aquilo que viendo, está que acontecendo, está pasando, é real. es real. Mas a verdade de Deus Pero la verdad de é Dios superior a tudo isso. es más grande que todo E esto. muitas vezes Muchas veces nós se apegamos àquilo que é real, nosotros nos peguemos en aquello que es real, aquilo que nós estamos vivendo. aquello que estamos viviendo. Mas o que Deus tem para nós Pero lo que Dios tiene a ainda não nosotros subiu no coração do homem. no subió todavía al corazón del hombre. Mas aquele que o ama, aleluia, ele promete e cumpre para nossas vidas. Pero cuando Dios ama a aquella persona, Él cumple aquello que ha prometido. A verdade de Deus é falar que ele nunca
vi justo mendigar o pão. La palabra de Dios nos habla que nunca ha visto un justo a mendigar el pan, Nem muito menos a sua descendência. tampoco su descendencia. A palavra de Deus também fala La palabra de Dios también nos habla que Deus ele faz muito mais que Dios hace mucho más do que nós pensamos, que nosotros pensamos, imaginamos, imaginamos, segundo según o poder que em nós opera. el poder de Él que trabaja en nosotros. Então nós precisamos habilitar Nosotros necesitamos habilitar essa palavra na nossa esta vida. palabra en nuestra vida. Então tudo aquilo que você está passando, Entonces todo lo que tú estás viviendo, o Deus que você serve, el Dios que tú sirves, ele não perdeu o controle. Él no ha perdido el control. Ele não perdeu o controle de nada que está No perdió acontecendo el na tua control vida. de nada que está sucediendo en tu vida. E muitas vezes quando nós estamos passando por uma situação muito diferente daquilo que nós Y queremos, muchas veces cuando estamos viviendo una situación muy distinta de lo que pensamos, nós achamos que aquilo está fora do controle. creemos que aquello está fuera del control. E eu venho na autoridade do nome de Jesus Y yo vengo en la autoridad en el nombre de Jesús. ministrar essa palavra Ministra esta palabra no seu coração, a tu corazón. que você Y tú é um elemento es una persona de transformação de transformación na terra. en la tierra. Porque a palavra de Deus, Porque la palabra de Dios, para que aonde você colocar a planta dos seus pés, hasta donde tú pongas tus pies, esse lugar vai ser dado como herança para ese você. sitio te vaya a ser dado como Aleluya. herencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos a abrir la palabra de Dios. Êxodo capítulo 17. Éxodo 17. Aleluia. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1. Éxodo 17 desde 1. Aleluia. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, igreja. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para a etapa seguinte, caminhando em um lugar onde, de acordo com a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois com Moisés exigia para que ele fornecesse água. Ao que lhe respondeu Moisés: por que discute comigo? Por que colocam o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos, nossos animais? Então Moisés rogou a Deus, clamando: que farei a esse povo? Pouco me falta para me apedrejar. E Deus respondeu a Moisés, passando adiante do povo: toma consigo alguns dos líderes de Israel, leva consigo na mão o cajado com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei à espera no alto da rocha, do monte Horebe. E baterá na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim o fez na presença de todos os anciões de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa de Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está no meio de nós ou não? Amados, aqui tem uma situação que eu quero que você entenda. Tenemos una situación que quiero que tú comprendas. Recentemente eu estive em Israel, Recién estuve en Israel e por uma bênção do Senhor, por una bendición del Señor. os guias que estavam nos servindo, Aquellos que nos llevaban eles discutiram entre si, tuvieron una pelea entre ellos. e então nós fomos começar a fazer uma viagem, um turismo lá por Israel, Jordânia. Entonces fuimos a empezar un viaje por Israel y también en la Jordania, Fora da programação. totalmente afuera de todo el diseño. E eles nos levaram para a Jordânia, Y nos llevaron a la Jordania, o lugar onde Moisés bateu com a vara na rocha. por un sitio donde Moisés hirió la roca con la rama, Que sai água até hoje. de que salió agua y sale todavía hasta hoy. E para mim eu fiquei muito impressionado, Me quedé impresionado porque nós fomos subindo uma montanha porque nosotros fuimos a una montaña de ônibus, de colectivo, e esse ônibus
ele ia numa velocidade muito grande. Este coletivo seguia uma velocidade muito grande, Porque o rapaz tinha habilidade. porque o chico tinha habilidade. E aí quando nós chegamos no local, ele falou, é aqui. E quando chegamos aí ao local, ele disse, é aí. E nós olhamos, quando eu entrei naquele lugar, E quando miramos chegamos àquele lugar, é uma rocha é uma roca que sai água. que sai água. Mas não é uma quantidade pequena de água. Não é uma quantidade chica de água, É uma coisa tremenda. é uma grande quantidade. Uma cavidade grande, Tem agujero grande, no deserto, deserto, uma montanha. uma montanha, E sai água daquela e rocha. sai água da roca. E a água sai da rocha mesmo. Sai da roca mesmo. Quando eu vi aquilo, eu contemplei Quando mirei aquilo, e me joguei no chão. como? Me joguei no E chão. me tirei ao piso. Porque eu falei, a glória do Senhor. A glória do Senhor. Até hoje sai água dessa rocha. Hasta hoy sale água desta roca. Ela mandou como um derraço. E eu quero ensinar um conceito para você, igreja. E me gostaria ensinar conceito a vocês. Aqueles homens estavam, aleluia, num lugar chamado Refidim, Aqueles homens estavam aí em sítio que se chama Refidim, lugar da providência. lugar, sítio da providência. Mas eles estavam ainda num lugar que antecedia a bênção do Senhor. Eles estavam em lugar que estava todavía antes de... Como? Antecedia a bênção do Senhor. Lugar que estava antes da bendição de Jesus. Que eles precisavam de água, eles estavam com sede. Eles necessitavam de água, estavam com sede. O povo de Deus, quando ele está passando por uma necessidade, o povo de Deus, O povo do Senhor, quando está passando por uma quando necessidade, está vivendo uma necessidade, eles têm a capacidade de esquecer eles se olvidam, é uma capacidade deles, da onde Deus tirou ele. de onde Deus sacou a eles. E aquele povo tinha vivido milagres fantásticos. E aquele povo tinha vivido milagros extraordinários. E eles estavam andando no deserto, Estavam caminhando por el deserto, sentindo sede. sentiam sede. Eles tinham que entender que o Deus que tirou eles do Egito como um forte, Eles tinham que saber que aquele Deus que sacou eles do Egito com mano forte iria prover todas as iba a coisas. proveer todas as coisas. E eles começaram a contender com E Moisés, eles começaram a lutar com palavras com Moisés, quase a ponto de apedrejar a Moisés. ponto de tirar pedras em Moisés. Então, aquele lugar que é Refidim, Aquele sítio que é Refidim, que é o lugar da bênção, que é o sítio da bendição, pelas atitudes dele, de la maneira de ellos, se transformou em massa de Meribá, se transformou como masa Meribá, porque o povo contendeu com Deus. porque o povo tuvo uma contenda com Deus. Aleluia. E Moisés consultou o Senhor, El Señor, Moisés consultó al Señor e o Senhor falou assim: pegue os y líderes, el Señor habló de agarrar los líderes. que eu vou ensinar um princípio para Te eles. voy a enseñar un principio para que enseñe a ellos. Que eles vão subir no Monte Horebe, Y entonces ellos están subiendo al monte Horeb. e eu vou estar esperando eles lá em cima. Ellos suben el monte Horeb y voy a estar esperando a ellos arriba. E na minha presença, En mi presencia, você vai pegar a vara, tú vas a agarrar la você feriu o rama Nilo, que você feriu o Nilo, y tú heriste el río, la piedra, e você vai tocar sobre essa rocha, y tú vas a herir esta roca e eu vou prover água. y voy a proveer agua. Aleluia. E o que eu quero te ensinar é um princípio que, o que é um princípio espiritual? Quiero enseñarte un principio. No que es un principio espiritual. A prosperidade de Deus, a prosperidade La prosperidad de Dios aqui na terra, acá en la tierra, nós temos que viver em base de princípios de Deus. tenemos que vivir ahí en bases de principios de Dios. E eu, durante muito tempo na minha vida ministerial, Por mucho tiempo en mi vida ministerial, eu ministrei muito sobre prosperidade. yo ministré mucho sobre este tema prosperidad. Eu ministrei muito sobre como Deus transforma a vida de uma pessoa. Ministré mucho sobre cómo Dios cambia la vida de una persona. E as pessoas ficavam olhando, aleluia, aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, A la gente quedaba así mirando a todo aquello que Dios hacía en mi vida. mas era um relacionamento que eu tinha com Deus, Pero era una relación muy cerca que yo tenía con Dios. de fidelidade, De fidelidad, de dizimista, de diezmista, de fazer votos com de Deus, hacer votos con Dios, de provocar a minha bênção. de provocar mi bendición. Mas eu não podia ensinar isso para as pessoas Pero no podía
enseñar esto a las gentes, sem ensinar princípios espirituais. sin que enseñara primero principios espirituales. Porque o princípio espiritual é o que ativa Porque los principios espirituales son los que activan a bênção de la Deus bendición de Dios aqui na terra. acá en la tierra. Então Moisés ele ensinou aquele povo a mais uma vez Entonces Moisés enseñó a aquella gente una vez más a depender do Senhor. a depender solamente del Señor. Porque quando eles subiram lá que Moisés tocou naquela rocha e veio a providência, Cuando ellos subieron a la montaña y Moisés tocó, hirió la roca e veio a providência. y ha venido la providencia. Logo em seguida, eles desceram, o povo subiu. Olha, eles tiveram que subir para beber água. Bueno. Eles tiveram que fazer esforço para beber água. Primero hicieron un esfuerzo para subir. Isso. Aí depois, logo em seguida, Después, no capítulo seguinte, en el capítulo siguiente, a Bíblia fala la palabra nos habla que Israel ele é assombrado pelos amalequitas. ellos son tembrados por los amalequíes. Ou seja, eles passaram por uma prova Ellos estaban viviendo una prueba por falta de água. por falta de agua. Moisés não se desesperou. Moisés no quedó desesperado. Ensinou um princípio para eles. Enseñó el principio a ellos. E ele queria ativar esse princípio para o povo de Él Israel. intentaba activar este principio en su pueblo Israel. Então, quando veio a luta contra os amalequitas, Cuando ha venido la lucha contra los amalequíes, Moisés falou assim: eu vou subir no monte Moisés habló: voy a subir al monte e 2 homens vão comigo. y 2 hombres van conmigo. E eu vou levar a vara Voy a llevar la grama. e eu vou estender as minhas mãos Voy a estirar mis manos e vocês vão prevalecer contra os y amalequitas. ustedes van a prevalecer contra los amalequíes. Agora, se você for analisar, o que tem a ver? Analice entonces lo que tiene que ver. Moisés está com a mão levantada Moisés está con la mano alzada e eles prevaleceram. y ellos prevalecen. E quando ele cansava, Y cuando se cansaba, abaixava as mãos, bajaba las manos, Israel começava a perder. Israel empezaba a perder. É um princípio que você precisa aprender. Es un principio que tú tienes que aprender. Quando você levanta as mãos ao Senhor, Cuando tú levantas las manos al Señor, você está se rendendo a Ele. tú estás se rendindo a Él. E quando você abaixa as mãos, Cuando tú bajas la mano, você começa, é como se estivesse murmurando. es como si tú estuvieras en Você começa murmuraciones, estivesse desistindo, como si estuvieras desistindo, porque você está cansado. porque tú estás cansado. Então eu quero que você nessa manhã Me gustaría que tú en esta mañana entenda que quando você está diante de um Deus que faz, que entiendas que cuando tú estás delante de un Dios que hace e você desenvolve esse princípio de Deus y desarrolla este principio de Dios na terra, en la tierra, você vai viver tú vas a vivir a providência de la Deus. providencia de Dios. Lembre uma coisa: Piense en esto. Josué, Josué, ele recebeu a herança él ha recibido la herencia de fazer o povo de hacer el pueblo herdar heredar a terra prometida. la tierra prometida. Em Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 6. 1:6. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te, Dije, esfuérzate, tenha bom ânimo, tiene buen ánimo, porque tu farás porque tú harás esse povo que este pueblo herdar a terra herede la tierra que eu jurei aos seus pais que que voy daria. a tus padres que les daría. Versículo 7. Então somente esforce e tenha bom ânimo, Solamente esfuérzate y tiene buen ánimo para ter cuidado de conforme toda a lei. para que logres cumplir